Precisamos organizar uma equipe de pessoas de diferentes países a fim de treinar pessoal de confiança para nos ajudar em tarefas conjuntas. Contudo, convém selecionar as pessoas, pois sabemos que existe muita gente deslumbrada com as questões espirituais, pessoas cheias de ideias preconcebidas, falou Jamar, o guardião superior, a Irmina Loyola, codinome de uma das mais sérias e competentes auxiliares dos guardiões entre os chamados viventes. Acho difícil, Jamar. Entre as pessoas com as quais trabalhamos, a maioria, ao reassumir o corpo após atividades do lado de cá da vida, ou seja, então, atividades em desdobramento, obviamente, acaba por se deslumbrar com as pouquíssimas lembranças que ainda lhe restam. Outras, imensamente religiosas e místicas, inventam cada coisa que só Deus sabe de onde tiram, ou talvez que droga usaram para delirar tanto assim. Temos uma lista de pessoas em todo o mundo, no entanto, o Brasil, onde as ideias espiritualistas vicejam com maior intensidade, é precisamente o lugar onde se conta com mais gente mística. O lado bom e o lado ruim, da vocação brasileira para essa questão. Tem razão, Irmina, mas você há de convir que precisamos, apesar de tudo isso, arregimentar gente que ofereça o mínimo de condições para atuarmos em sintonia. Afinal, é fato que sozinhos não conseguiremos encampar todas as tarefas e enfrentar tantos desafios como os que temos pela frente no curto espaço de tempo disponível. É verdade, mas você porventura teria algum trunfo nas mangas? Quem sabe algum método para recrutar essa gente através do qual seríamos capazes de selecionar as pessoas certas? Será uma tarefa árdua, principalmente achar gente racional, que se guie pela razão e não pela emoção, que tenha o pé no chão e se dispõe a agir sem misticismo nem ideias preconcebidas. Isso é quase mais difícil que enfrentar os adversários. A Irmina também é a peça raríssima e ótima. A conversa se passava numa dimensão próxima à Terra, o narrador retoma então o Ângelo, entre guardiões e alguns amigos desdobrados que já há alguns anos agiam em parceria estreita com os guardiões. Representantes vindos de países, o trecho que você mencionou, como Holanda, Bélgica, Inglaterra, Japão, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Brasil e Suíça, se reuniam com uma equipe de guardiões amigos da humanidade, entre os quais se registrava a presença dos oficiais Jamar, Kiev, Dmitri, Vatab, Semiramis e Astrid. A questão central é que precisamos de gente comprometida mais com a humanidade do que com a religião da qual é adepta. E esse ponto talvez indique por que seria um desafio grande e um erro se procurássemos parceiros somente no Brasil. Aí se tornaria realmente difícil, pois a religiosidade e o misticismo do povo brasileiro costumam prevalecer sobre qualquer conceito de razão e bom senso. As noções de pragmatismo e agilidade, cruciais para o êxito de nossas ações, sucumbem diante dos pudores moralistas e da hesitação tipicamente religiosa. Parecer certinho se torna mais importante do que a conduta moral reta, firme, que leva a resultados palpáveis e estanca o mal, numa perversa inversão das ideias do Cordeiro. Como se não bastasse, a maior parte quer se envolver de alguma maneira com coisas novas, mas jamais com o compromisso e a lealdade que exigem abdicar de crenças obsoletas e reeducar a mentalidade de forma a ver as questões relativas à espiritualidade como realmente são. Entusiasmou-se Dmitri em sua análise no nítido sotaque russo que não conseguira abandonar, mesmo após tantos anos convivendo na dimensão extrafísica. E, de fato, o Dmitri não é tão falante, o entusiasmou-se do Ângelo é ótimo, eu acho que eu vou ler mais um pedacinho aqui só. Provavelmente isso seja verdade. Ainda assim, não podemos descartar aqueles que realmente estão dispostos a servir como instrumentos. Ademais, não podemos ignorar que existem muitas pessoas efetivamente enfadadas com o modo como vivenciam sua pretendida espiritualidade. Não raro, anseiam por alguma mudança ou renovação,
pois não se sentem mais satisfeitas com a prática cheia de rituais, os quais não compreendem, e de misticismo tolo. Repelem dirigentes e líderes espirituais à moda antiga, que querem concentrar tudo em cima ou ao redor de si mesmos, arrematou Kiev, todo interessado no assunto. Seja como for, acima de tudo convém elaborar uma ideia mais abrangente acerca do perfil de nosso alvo. Pelo que entendi, Jamar não se refere exclusivamente a agentes do Brasil, mas de todo o mundo. Aí as coisas mudam de figura completamente. Exatamente, retomou Jamar. Não me refiro a pessoas exclusivamente do Brasil, pois se lá encontramos ideias renovadoras de espiritualidade em maior abundância, em outros países encontramos gente disposta a servir independentemente das disputas paroquiais em curso no solo brasileiro. Paroquiais assim entre aspas, porque evidentemente não se resume à paróquia no sentido literal católico. Temos a capacidade de empreender um movimento mundial. Segundo nossos técnicos na Lua apuraram, podemos arregimentar pelo menos 600 pessoas em todo o planeta ao longo dos próximos 5 anos. Logo depois, este número de certo diminuirá, principalmente no Brasil, devido à expectativa de novidades e habilidades mirabolantes que muitos aliados alimentam em suas crendices. Não importa. Nos demais países do mundo, é possível recrutar pessoas mais livres de ideias preconcebidas, igualmente cheias de vontade de ajudar e com grande potencial. Evidentemente, isso não quer dizer que devamos dispensar a ajuda dos brasileiros, sobretudo devido à importância da psicosfera do país para fomentar e florescer as ideias de aliança entre as duas dimensões.